Inscritos ainda o deputado Evair de Mello, que está como relator ad hoc, e o deputado Sóstenes Cavalcante. Então eu vou passar a palavra ao Sóstenes, logo em seguida eu substituo aqui, peço outro e aí o senhor termina. Com a palavra, Excelência. Senhor presidente, eu tenho a grata satisfação de estar aqui ladeado de colegas guerreiros, que estão de verdade querendo defender o interesse dos aposentados, dos pensionistas, de quem recebe BPC, pessoas com deficiência, pessoas que lamentavelmente não são alfabetizadas, não sabem ler nem escrever, que foram roubadas, autistas e tantas outras pessoas, pessoas com problema de visão, de audição, que foram roubadas, aposentados, BPC, tudo isso. E aqui tem vários colegas que estão fazendo o seu trabalho. Mas é lamentável a gente vir aqui e ver blindagem. E aproveitando o meu colega, que lidera a base do governo hoje, aqui nesse dia, está escalado o deputado Rogério Correia, que fez algumas sugestões de trazer, Rogério Correia, alguns governadores. Eu queria até fazer uma sugestão. Já que a gente vota por acordo algumas coisas aqui, vamos convidar todos os governadores, todos, já que não tem blindagem. Tudo começou essa pataquada da roubalheira aí do Master, lá no governo da Bahia. Então vamos trazer o governador anterior, o atual, depois foram lá para Fortaleza, roubaram lá também. Aí não tem problema votar aqui o do Distrito Federal, inclusive falei com o governador do meu estado, Cláudio Castro, que falou: Sóstenes, se convidar todos os governadores, eu quero ser o primeiro a estar aí, não precisa nem de requerimento, me chama que eu vou. Nós não temos problema. O problema aqui chama-se a seletividade. Querem chamar alguns, mas não querem chamar outros. Este é o problema da disfarçatez da esquerda. Nós não temos problema, não. Aqui já esteve. Quiseram chamar o Onix, veio aqui e deu explicações. Veio aqui vários outros parlamentares e não tem problema. Então, assim, querem fazer as coisas sérias, vamos fazer. O Brasil e as pessoas aposentadas, lesadas, roubadas por esses quadrilheiros, estão nos acompanhando para que a gente faça um trabalho sério. E aqui quero enaltecer o trabalho desta presidência, o senador Carlos Viana, que tem feito, mesmo enfrentando um problema de saúde, que ao longo dessa CPMI, Vossa Excelência tem feito um trabalho exímio, obrigado, exemplar, o relator e outros. O que nós não podemos fazer aqui é ficar blindando ninguém. Por isso, senhor presidente, eu nem vou usar meus 5 minutos desta feita, porque eu acho que não tem necessidade de usá-lo todos, mas a gente aqui pode fazer um acordo de procedimento. Se a gente não quer expor colegas em votações, se incomodou a minha exposição hoje só citar os votos, eu não sabia que citar voto incomodava tanta gente, mas agora eu entendi por que incomoda. Inclusive não quero acreditar, presidente, porque eu ouvi, para mim é conversa de corredor, não deve ser sério, que alguns parlamentares estão vindo aqui com promessas do governo dar 5 milhões de extra para ficar blindando pessoas aqui. Eu quero acreditar que isso é mentira, não quero nem acreditar que seja verdade. A gente só ouve conversa de corredor, deputado Evair. Não acredito mesmo que seja verdade que uma pessoa tenha coragem de vir aqui, até porque 5 milhões de emenda extra não vai resolver o problema da eleição, do desgaste, de saber que ele está aqui para blindar ladrão de aposentados. Não vale a pena isso. Eu não quero acreditar que seja verdade. Então, senhor presidente, nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. E o que a senadora Damares, que me antecedeu, falou, assiste total razão, senadora. Os documentos que aqui estão, e um trabalho minucioso do relator que tem feito, e de todos nós parlamentares, nós vamos atrás de todos esses ladrões. Doa quem doer, seja quem for, nós não estamos aqui para blindar. E eu não esqueci aqui de um personagem que parece que estão esquecendo lá do início da CPMI, que é o tal do Frei Chico, irmão do descondenado Lula, que também deve satisfações. Parece que agora só lembram do Lulinha, do filho, não. Parece que o mal é mal de família. É o irmão, é o filho, é a família toda envolvida, e a gente não pode esquecer nenhum deles. Eu acho que tinha que pautar de novo o irmão, o filho, para a gente continuar expondo quem está aqui para blindar
pessoas que têm de algum tipo de suspeita. E quem está falando não sou eu, que sou da oposição, quem está falando é a Polícia Federal, que tem algum tipo de suspeita de envolvimento com roubalheira dos aposentados. Então tem que vir Lulinha, tem que vir Frei Chico, tem que vir todo mundo. Vamos botar todo mundo aí para dar as explicações. Obrigado, excelência. Deputado Ribeiro Neto, com a palavra. Senhor presidente, vou me ater aqui ao requerimento que eu fiz. Eu protocolei o requerimento ontem, pedindo a convocação do Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, que, segundo uma reportagem recente, ele teria recebido aproximadamente 3,6 milhões de reais provenientes do Banco Master, que era controlado pelo Daniel Vorcaro. Então eu gostaria que Vossa Excelência, na próxima sessão deliberativa, que a gente pudesse apreciar esse requerimento, a fim de trazer também o ACM Neto aqui para esta comissão. É isso, senhor presidente. Vou pedir ao deputado Sóstenes que faça a substituição com o deputado Evair de Mello aqui, por favor. O deputado Evair de Mello é o nosso último inscrito. Pois não, excelência. Acho que não, presidente. Citou. Falou. Você falou bem? Não, é que tem certas coisas que eu prefiro não ouvir. Deputado Evair de Mello, com a palavra, por favor. Senhores, por favor. Senhor presidente, PT e roubo tem tudo a ver. Lula e corrupção é a mesma coisa. PT e quadrilha tem todo sentido. A novidade é a ousadia do momento. Se organizaram em máfia. Quando o Lula protege o PCC e o Comando Vermelho, usando inclusive o Itamaraty, significa que a corda chegou no seu pescoço. Membros de máfia cumprem missão ou são eliminados. Lula foi colocado no Palácio do Planalto como membro dessa máfia, com a obrigação de protegê-los. E o caminho percorrido para indicação de certos membros do STF também seguiram na mesma direção. O Brasil se tornou refém de uma máfia. Al Capone aqui seria menor aprendiz. A máfia siciliana seria amadora. Em países tomados pela máfia, mortes e tentativas de assassinatos são registros constantes. Assim, a máfia tem lá os seus princípios: corrupção das autoridades, lavagem de dinheiro, assassinato, intimidação, infiltração na economia legal, espancamentos, agressão física. Olha o que o senhor Careca disse: vou meter bala na cabeça dela. Isso é frase de máfia. Olha o que o senhor Daniel Vorcaro disse: dar um pau nele, quebrar todos os dentes. Isso é coisa de máfia. Tem que moer essa vagabunda, dar uma surra, acompanhar os movimentos, monitorar. Isso é coisa de máfia. Infelizmente, o Brasil está tomado por essa máfia. Essa máfia tomou o poder, infiltrada em todas as instâncias públicas e privadas da nação. Não vai se salvar ninguém aqui como instituições isentas. Isso nos assusta, porque se muito pior do que enquadrar PCC e Comando Vermelho, que o Lula está usando o Itamaraty para proteger esses traficantes, narcotraficantes, mas a notícia é que realmente nós viramos uma máfia. E a senhora Leia Bressi, uma das fugitivas daqui de hoje, ela não veio, senhor presidente, porque ela está cotada para assumir a presidência do INSS. Guarde isso. Talvez para protegê-la, ela não veio aqui hoje. E aí, vendo o comportamento e o envolvimento de, infelizmente, membros do STF
com essa máfia instalada, já ultrapassa em 50% dos brasileiros que têm certeza que o processo de julgamento de Jair Bolsonaro de 8 de janeiro foi uma farsa, foi fake news. Até porque a dona Viviane Barsi, a advogada mais cara do mundo, não conseguiu justificar o seu contrato. E pelo envolvimento dela e de seu marido, Alexandre de Moraes deve voltar para Magnitsky. O governo americano já abriu os protocolos para que isso possa acontecer. Tudo porque, como Marcel Van Hatten sempre diz, o maior fugitivo do mundo nesse momento, o senhor Lulinha, e desde agosto nós estamos denunciando o envolvimento desse senhor, filho do presidente da República, filho da máfia, como um fugitivo da República. Quando você vê as ações do Vorcaro, você não acredita. Os arquivos do Ministério da Procuradoria-Geral da República foram acessados por ele. Esse cara é um gênio. Os banqueiros, esses da máfia, se reuniram 25 vezes com o Lula 3. Afinal de contas, o Lula é alguém contratado. Foi solto para cumprir missão. E o Daniel Vorcaro parece que é verdadeiro. E o Brasil espera a sua delação. E espero que seja feita na Polícia Federal, porque eu preciso confiar nessa instituição. Até porque alguém que tem o patrimônio que sai de 2 milhões para 2 bilhões nominal, realmente é algo impressionante. E aqui, como disse o nosso deputado Sócrates, cadê o Fechico? O seu sindicato teve bloqueado 562 milhões de reais. Então é a família de fugitivo, a família de mafiosos. Um está protegido na presidência da República porque a máfia levou ele até lá. E o seu irmão e o seu sobrinho são fugitivos nesse momento. Mas o Brasil está acordando e a aprovação do STF já caiu nos 50%, está despencando. Infeliz é a nação que se envergonha do seu STF. E graças a Deus o Haddad também está deixando o governo. E deixa um legado de mais impostos, mais gastos e dívidas recorde. Ou seja, voltaram para a cena do crime, cometeram o crime e deixam o legado de sempre. Vai ver, Brasil? Muito obrigado, excelência. Deputada Bia Kicis. Obrigado, senhor presidente, colegas. Falo aqui ao Brasil, o Brasil que está acompanhando esta CPMI, líder Sócrates, e que fica perplexo de ver a cada dia, quando acha que a gente vai avançar nas investigações, nas oitivas e revelar os ladrões dos velhinhos, fica perplexo de ver, mais uma vez, o governo e a sua base aqui trabalhando única e exclusivamente para blindar os bandidos. O que vem fazer na CPMI, que é uma comissão mista parlamentar de inquérito, alguém para impedir o inquérito? É uma loucura uma coisa dessa. Ou seja, estão aqui para obstruir que seja feita justiça. Assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, o povo está vendo. E nós estamos num ano eleitoral. E é por isso que é tão importante mesmo que esses nomes venham à tona, que sejam repetidos aqui. Os nomes dessas pessoas. Aliás, eu peço aqui até para a minha assessoria me passar os nomes, porque eu vou... Mais uma vez, vou fazer coro ao líder Sócrates e todos aqueles que já mencionaram esses nomes, porque isso precisa ficar bem registrado na mente e no coração dos brasileiros. Vamos lá. Quem disse não hoje na votação de convocação do senhor Edson Claro? Que foi aquele que falou que o Lulinha recebia mesada, estava na lista de passageiros lá para Portugal junto com o Careca do INSS. E essas pessoas também votaram contra chamar a Roberta, aquela amiga do Lula que disse, não vou cair sozinha, hein? Vou levar muita gente junto. E a Daniela, outra que está metida nessas falcatruas e roubos, até em Portugal, o dinheiro dos velhinhos está indo até para Portugal, hein, gente? Para montar empresa de cannabis. Olha que lindo.
O que teu dinheiro aí, você aposentado, está fazendo aí pelo mundo? Vamos lá, Randolfo Rodrigues, Jacques Wagner, da Bahia, Elisiane Gama, do Maranhão, Humberto Costa, Pernambuco, Tereza Leitão, Pernambuco também, Meire Serafim, do Acre, Átila Lira, do Piauí, Ricardo Maia, da Bahia, Patrus Ananias, Minas Gerais, Ricardo Maia, da Bahia, Alencar Santana, de São Paulo, Rogério Correia, de Minas Gerais, Dagoberto Nogueira, do Mato Grosso do Sul, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Pedro Uxai, de Santa Catarina, Ribeiro Neto, do Maranhão, e Max Lemos, do Rio de Janeiro. Ei, presidente da sua Minas Gerais, estou aqui fazendo esse trabalho para conseguir esclarecer, para que os aposentados tenham seu dinheiro de volta, para que seja feita justiça, para que vão para a cadeia todos os ladrões. E tem gente aqui do seu estado fazendo feiura aqui, né, presidente? Que coisa feia. E olha só, por mais que tentem blindar, a Polícia Federal está trabalhando. E foi, olha só, gente, a Justiça bloqueou até R$500 bilhão. Gente, R$500 bilhão, eu tenho um pouco de dificuldade. R$500 bilhão. 500 milhões. É que eu não consigo imaginar tanto dinheiro. R$500 bilhão do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula. O Frei Chico. Que a gente tentou chamar aqui e o governo blindou. Esses mesmos deputados que eu citei aqui e outros, blindar, não pode chamar o irmão do Lula, o Frei Chico, ele é um santo, ele é frei. Disseram que ele era uma pessoa de vida modesta. Aí tem o Lula, com o irmão dele, envolvido até o último fio de cabelo, e o Lulinha, filho do Lula, procurado, menino, hein? Olha, já tá isso aqui, procurado pela justiça. Tá na Espanha. Eu vou facilitar a vida de quem tá procurando, ele tá na Espanha. Tá na Espanha gastando dinheiro aí dos aposentados, velho. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Que vergonha. Mas olha, senhor presidente, nós não vamos desanimar, não. Não fica triste, eu sei que o senhor tá, né, aí fazendo tudo, né, o senhor enfrentando tanta dificuldade, até doença o senhor enfrentou e não larga a mão daqui nem um dia, assim, sempre trabalhando, lutando, mas nós vamos chegar até o fim, porque nós temos pessoas de bem nesse país, que não desistem. A gente é brasileiro, né, não, Ivair? A gente não desiste nunca. Todos os dias a gente acorda com nova disposição, o bem vai prevalecer, Deus está do nosso lado, nós temos certeza disso. Tem muita gente boa, Coronel Crisóstomo, deputado Luiz Lima, Marcel Van Hatten, meu líder, só nosso relator maravilhoso, deputado Alfredo Gaspar, tanta gente boa se dedicando para poder solucionar esse problema e botar os corruptos na cadeia. E olha, a gente sabe que está lutando contra um sistema tão poderoso, que envolve ministro Supremo. Infelizmente, gente, eu não gostaria de falar isso não, presidente, mas eu tenho que falar. Envolve ministro Supremo, envolve parlamentares que estão se escondendo. Gente, peraí, o presidente, só tem que falar o seguinte, a gente vê notícias, Andréa Sadi falando que o Centrão está contando voto na segunda turma do Supremo para impedir a investigação do Banco Master. Minha gente, o Supremo não é para isso que serve, não. E o parlamento também não. Então vamos à luta. A gente fica triste de ver tanta blindagem, mas a gente tem gás e garra para continuar. Obrigado, presidente. Deputado Rogério Correia. Presidente, eu vou querer os mesmos 5 minutos. 5 minutos, excelência. Os mesmos 5 deles. Presidente, eu primeiro faria uma sugestão a Vossa Excelência para que houvesse um processo democrático para que possamos olhar os documentos que chegaram. Como tem 7 computadores, que pudesse haver uma divisão entre governo e oposição, para não ter que ficar também quem chega primeiro e fazer fila lá 3 horas da madrugada. É uma sugestão a Vossa Excelência, que eu acho que isso democratizaria e nós organizaríamos entre governo e oposição os 7 computadores, a sugestão que faço. Em relação ao que eu fui citado, primeiro deixa eu defender Minas Gerais aqui, porque Minas foi atacada. Realmente a situação em Minas, neste caso, não está boa. Nós temos ladrão de aposentado já preso. Por exemplo, Vorcaro, né? Entendi. É lá de Belo Horizonte, da Igreja Lagoinha, está preso. É uma vergonha para Minas. Nós temos Etel, que está sendo blindado aqui, que até hoje não se fez a quebra de sigilo
bancário do Zetel não entra em votação, mas a outra CPI colocou. Também é de Minas, está preso. Nós temos também o Nicolas, que andou no avião do Vorcar, deputado Nicolas, uma vergonha para Minas Gerais. Andar no avião do Vorcar 1 mês para fazer campanha para Bolsonaro. Isso que a gente sabe. Depois vimos que ele andou num avião também de jogatina, e ele é crente. Andou no avião de caça-níquel, empresário do caça-níquel. Uma vergonha. Silêncio, por favor. E temos outras vergonhas. Tem o Valadão, que me parece ser uma vergonha. Nós vamos quebrar o sigilo dele, vai acabar preso também. É outro. Mas tem Rogério Correia, que estou aqui resistente e fazendo aquilo que deve ser feito, observando os ladrões e colocando aqui os requerimentos para serem aprovados e ser votados. Então, Minas Gerais está honrada aqui, com toda certeza. Mas eu queria também pedir que as pessoas tivessem o mínimo de senso quando falam as coisas. Ficam citando frases e não lembram das frases do maior miliciano que esse país tem, que é Jair Bolsonaro. É mais que máfia, pior que máfia. Esse é um miliciano raiz. É dele a seguinte frase: vou metralhar a petralhada. Lembra? Isso é frase de mafioso, miliciano. Ele falou também: eu sou a favor de tortura. Lembram? Jair Bolsonaro. É um poeta. Ele falou também: se matar uns 200, paciência. A ditadura devia ter matado uns 200, que aí tinha sossegado. Isso é frase de mafioso ou de miliciano, ou sei lá de quê. O sujeito não pode nem ser qualificado. Uma pessoa que fala: viva Coronel Brilhante Ustra, o maior torturador de Dilma Rousseff. Que sujeito, que elegância, que democrata. Por isso é que ele está preso lá na Papudinha. Está preso lá. Só não estão presos com ele ainda os filhos, porque eles foram blindados. A blindagem, por exemplo, do Rachadinha foi demais, né? Até ministro caiu para não poder fazer investigação sobre o Flávio Rachadinha. E aqui, a funcionária dele, que coordena o escritório de advocacia, que tem relação com Careca do INSS, não foi convocada porque não entra em votação e nem o sigilo dela foi quebrado. Estava para ser quebrado quinta-feira passada, foi retirado de pauta. Então a blindagem é absurda em relação aos bolsonaristas. É isso que a gente tem visto aqui. Então blinda de um lado bolsonaristas, blinda de outra Igreja da Lagoinha. Se não tivesse blindagem, nós já tínhamos visto aquilo que o povo brasileiro está careca de saber. O Banco Master é o Bolsomaster. É o banco feito à imagem e semelhança do governo Bolsonaro. Por Roberto Campos Neto, que está blindado até hoje, não veio aqui, e foi ele quem fez com que o banco funcionasse. Deu atestado de funcionamento para um banco podre, que não tinha o que oferecer, a não ser imóveis. Do pai do Vorcar em Belo Horizonte, que eram imóveis que não enganavam ninguém. E que propôs, leiam a carta dele que está na CPMI, que ele escreve para esse outro que está preso, e que ganhou, agora nós vimos, do próprio Zetel, o irmão dele ganhou milhões para ele ficar calado, que está preso com tornozeleira. Aliás, está com tornozeleira, mas não preso, Paulo Sérgio. Vocês vão ver que ele escreveu, o Vorcar, uma carta para ele, e o Vorcar fala com ele: olha, a gente vai aumentar o número de desconto associativo para ter mais dinheiro, e aí a gente entra em fornecer crédito consignado. O Vorcar já se propunha a ser esse banco. Esse era o banco que o Vorcar queria. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!